Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carla. Para quem não me conhece, muito prazer e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre o descanso e a produtividade. Algo que as pessoas negligenciam completamente, considerando que não seja algo importante, mas que na verdade vai ter uma interferência direta com a sua produtividade. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É só um clique aqui embaixo nesse botãozinho abaixo do vídeo, é super rapidinho e é muito importante para mim e para o canal que você seja inscrito. Você pode também ativar o sininho, assim você sempre vai ser notificado quando eu trouxer novos conteúdos aqui todas as semanas. Bom, então vamos lá falar sobre esse assunto tão importante e que muitas pessoas simplesmente deixam de lado e ignoram. A gente sabe que a produtividade, o conceito de produtividade, acaba sendo muito distorcido, né, pela maioria das pessoas. Tem muita gente que acha que produtividade é você estar ocupado o tempo todo, que produtividade é você sempre ter coisas para fazer, é você nunca ter tempo, é você sempre estar numa correria. Tem pessoas que acham que produtividade é você nunca parar, é você nunca descansar, é você estar sempre numa rotina frenética. E definitivamente a produtividade não tem nada a ver com isso. Existem inclusive aquelas pessoas que falam aquele conceito, né, de produtividade tóxica, que seria justamente essas coisas que eu citei. Quando você está incessante, quando você não para, não descansa, quando você está sempre correndo, quando você está sempre ocupado, sempre cheio de afazeres. Só que eu preciso reforçar aqui que nesses casos nós não estamos falando de produtividade. Então não tem como a gente dizer que é uma produtividade tóxica. Esse conceito é meio distorcido. Por quê? A produtividade nada mais é do que você conseguir fazer aquilo que você falou que você faria. Simplesmente isso. Não está relacionado com uma rotina super corrida, com 1 milhão de afazeres no dia, com multitarefas, não tem nada a ver com isso. Simplesmente com o fato de você fazer aquilo que você falou que faria. Então, se por exemplo, você falou que hoje você ia tirar um dia para descansar e você conseguiu descansar, você foi produtivo, você conseguiu fazer aquilo que você falou que ia fazer. Você foi efetivo nessa tarefa, então você sim está sendo produtivo. Se você falou que hoje você tiraria o dia para estudar e você conseguiu realizar isso, você está sendo produtivo. Se você falou que hoje você iria trabalhar e você fez isso, você foi produtivo. Se você disse que no mesmo dia você iria estudar, trabalhar e fazer exercícios e você cumpriu, você está sendo produtivo. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que a produtividade é você sempre estar correndo atrás de alguma coisa, é você sempre estar fazendo algo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente conseguir fazer aquilo que a gente disse que ia fazer. Porque quantas vezes a gente já passou por situações onde a gente precisava descansar, queria descansar, mas não conseguia. Porque por algum motivo existia uma voz dentro da nossa cabeça falando que a gente não podia parar, que a gente não podia descansar, que tinha coisas a serem feitas, que a gente precisava arrumar alguma coisa para fazer, que não podia ficar ali parado porque estava sendo inútil, porque estava sendo folgado, porque estava isso, porque estava aquilo. A gente começa a se culpar, a gente começa a se julgar demais e a gente não consegue mais descansar. Ou também tem as situações onde tem muitas coisas a serem feitas e a pessoa precisa, né, dar conta de tudo, então ela fica numa rotina frenética com muito pouco descanso e aí ela tenta dar conta de tudo e cada vez ela se enrola mais nessa bola de neve que ela está construindo. Bom, basicamente todas essas coisas não estão relacionadas com a produtividade. Elas estão relacionadas com uma rotina muitas vezes desorganizada, frenética, corrida e com falta de definição de prioridade e muitas vezes também com falta de delegar tarefas. A gente sabe que a nossa rotina não vai ser perfeita todos os dias, a gente sabe que vão existir alguns dias onde a gente vai precisar fazer mais coisas, onde a gente vai estar com mais tarefas. A gente sabe que existem dias e dias, só que a gente não pode se prender a esse conceito de estar sempre fazendo alguma coisa, sempre correndo, sempre frenético, sempre trabalhando, sempre produzindo, porque senão a gente vai adoecer, a gente não consegue
manter isso no longo prazo sendo saudável. O nosso corpo precisa de descanso e a nossa mente também precisa de descanso. Então, eu aposto que você já falou ou ouviu alguém falando que se pudesse nem dormia para não perder tempo, porque considera que dormir é uma perda de tempo. Que se pudesse ficar acordado, ficaria porque conseguiria adiantar muitas coisas. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando isso, porque é bem comum a gente escutar isso por aí. Só que qual que é o grande problema? Essas pessoas têm uma visão distorcida de produtividade, de rotina, de vida como um todo, né? Porque a gente sabe que o descanso é uma necessidade nossa, é uma necessidade básica. Nós precisamos do sono, assim como nós precisamos da alimentação, da hidratação, do exercício. A gente precisa de todas essas coisas básicas para que a gente tenha um melhor funcionamento, para que a gente funcione nas nossas melhores condições. E algo que se percebe muito são as pessoas querendo abraçar o mundo, querendo dar conta de tudo, se sobrecarregando, se cobrando demais, querendo fazer todas as coisas e aí negligenciando o descanso, os momentos de descanso, o sono, enfim, esses pilares que são muito importantes para a nossa vida no geral. E com isso as coisas vão se acumulando, o cansaço físico, o cansaço mental, e essa pessoa ela vai trabalhando sempre com as suas capacidades mais baixas, que se, por exemplo, ela estivesse descansada, se ela tivesse dado o tempo que ela precisa para o sono, se ela tivesse dado atenção para a alimentação, para a hidratação, para o exercício físico, que também é muito importante, se ela estivesse cuidando desses pilares, com certeza a efetividade dela, suas capacidades cognitivas estariam muito melhores. Porque já existem muitos estudos que comprovam que você precisa estar bem, você precisa do sono, você precisa descansar para que você seja mais produtivo, para que você seja mais conclusivo, para que você seja mais assertivo, para que você possa dar o seu melhor, para que você trabalhe nas suas melhores condições. Você precisa dessas coisas. Então não são coisas que são substituíveis, que são banais, que não são tão importantes. Não tem nada a ver com isso. São essenciais. E eu não sei em que momento da vida que as pessoas pararam de dar atenção para essas coisas. Que isso virou algo menos importante. Ou pelo menos que as pessoas acham que seja menos importante. Porque quanto mais cansado você tiver, quanto mais estressado, ansioso, quanto pior você estiver, digamos assim, menos você vai ter capacidade de resolução de problemas, de conflitos, de tomada de decisões, de realizações de tarefas. Você não vai conseguir focar no que você precisa, sua atenção vai ficar dispersa, você vai demorar muito mais para realizar uma tarefa que se você estivesse 100%, você realizaria muito mais rápido. Enfim, todas essas coisas, elas vão impactar, inclusive, na sua produtividade, na sua rotina. Porque se você está trabalhando, mas você está trabalhando só com 40% das suas capacidades, por exemplo, você concorda comigo que você poderia fazer muito mais, concluir muito mais, ser muito mais efetivo se você estivesse bem, se você estivesse ali cumprindo pelo menos os requisitos básicos da sua rotina? Então a gente precisa entender sobre esses fatores para que a gente possa alinhar na nossa vida. A gente precisa entender a importância de tudo isso. Porque, claro, se a gente não souber o quanto isso importa, se a gente não souber o impacto que tem na nossa vida, a gente vai continuar pensando que a gente não precisa dormir, que se a gente pudesse a gente virava à noite sempre, a gente ficava ali, não descansava, não parava, não dormia, não se alimentava bem, enfim, a gente não perdia, né, o tempo ali, a gente ficava só trabalhando como se a gente fosse um robô, para que a gente conseguisse dar conta de tudo, fazer tudo o que precisa, enfim, todas essas questões. A gente continuaria achando que isso é o certo, que esse é o ideal e ficaria nessa, até que a gente seria obrigado a parar por motivos de força maior, onde o nosso corpo não conseguiria mais suportar, onde nós teríamos que trabalhar com as consequências da negligência das nossas necessidades fisiológicas. Então, é muito melhor que a gente entenda e que a gente vá adequando na nossa vida do que a gente simplesmente passe por cima disso, não achando que seja importante. Inclusive, todos esses pontos que são essenciais, que são muito importantes, são abordados no método que eu desenvolvi, que se chama método rotina intencional,
que é voltado justamente para isso. Ele é baseado no autoconhecimento e ele foi desenvolvido justamente para compreensão e para alinhamento da rotina e dos hábitos, para que você construa uma rotina que seja intencional, que te aproxime daquilo que você deseja de fato viver, do que você quer conquistar. Só que para isso você precisa entender sobre todos esses fatores. Então lá dentro existe uma compreensão sobre todas essas coisas essenciais que você precisa saber, né? Para que você consiga alinhar a sua rotina, para que você consiga fazer essas mudanças, para que você preze por aquilo que realmente importa na sua vida, que você não deixe passar coisas que são essenciais, que são muito importantes. Só que para isso precisa entender o todo, para que aí sim você possa dar a devida importância. Então, se você era daquelas pessoas que pensava que você poderia trocar as suas horas de sono, que você poderia dormir um pouco menos para ser mais produtivo, que seria uma boa ideia você trocar as horas de sono por horas de trabalho, eu espero que tenha ficado claro com esse vídeo que essa não é uma boa escolha, que essa não é a melhor alternativa, que você precisa estar descansado, o seu corpo precisa estar nutrido, o seu cérebro precisa estar com um bom funcionamento, para que aí sim você possa tomar boas decisões, que você possa fazer aquilo que você precisa fazer, dando o seu melhor, na sua máxima capacidade, para que você consiga focar, para que a sua atenção consiga se manter ali naquilo que você precisa resolver, no seu trabalho, no seu projeto, enfim, no que você precisa dar conta daquele dia. E uma vez que você está descansado, uma vez que você está cuidando desses pilares, você vai conseguir perceber que você vai dar conta de muito mais coisa, você vai finalizar mais tarefas, você vai de fato ser mais produtivo. Claro que precisa de uma organização da rotina, é claro que você vai continuar não conseguindo abraçar o mundo e fazer todas as coisas por todo mundo, mas é importante também frisar aqui que a gente não precisa e nem deve dar conta de tudo. A gente só deve dar conta do que realmente é prioridade na nossa vida. Por isso que a gente precisa ter essa clareza do que importa, do que não importa, de quais são os objetivos, para a gente saber o que a gente vai priorizar e o que a gente vai fazer, o que a gente pode deixar de lado. Então a gente precisa pegar essa nossa vida e fazer essa análise mais completa para entender para onde a gente está indo, o que a gente precisa fazer, enfim, todos esses fatores são muito importantes. Então, basicamente, o seu sono é muito importante, o seu descanso é muito importante para a sua produtividade e eles são diretamente proporcionais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também aproveita para compartilhar esse conteúdo com uma pessoa especial para que ela também possa ter acesso a esse assunto tão importante. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.